Instituição filantrópica que cuida de crianças em Tubarão é arrombada 3 vezes durante o final de semana. Algum possível usuário de drogas que acaba se valendo da oportunidade, da facilidade que existia, subtraindo esse objeto e vendendo depois para fins do consumo de drogas. Aumento da passagem do transporte coletivo de Florianópolis reflete nas empresas da capital. A nossa curva de faturamento tem crescido, mas a de rentabilidade tem se mantido. E aí você entende que não é só a questão dos impostos. Cuidado com a dengue, Chapecó intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Com esse aumento de temperatura, nós precisamos da atenção redobrada, então, das pessoas para que não deixem acumular água. Novas ideias, incubadora tecnológica serve de espaço para projetos saírem do papel e ganharem o mercado brasileiro e até do exterior. O espaço é público e ampara as empresas para que suas ideias, que são frutos de pesquisa, possam ganhar o mercado. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Em Tubarão, no sul do estado, a sede de uma instituição filantrópica foi arrombada durante o final de semana. No domingo, o criminoso invadiu o local 2 vezes e hoje, mais uma vez, voltou à creche para roubar. Quando chegamos na instituição hoje pela manhã, acompanhados da coordenadora pedagógica da creche, o criminoso estava dentro do pátio da fundação. O rapaz acabou pulando o muro que fica nos fundos do local e fugiu. A grade de uma das janelas foi arrancada ainda na madrugada de sábado para domingo e a partir daí o local foi invadido outras 3 vezes. Como era final de semana, não tem quem viesse arrumar a janela. Então, assim, nesse meio tempo, eu com a diretora, a gente vinha aqui na creche e eles tinham entrado e tinham bagunçado toda a sala novamente. A polícia militar foi acionada e fez buscas pela redondeza, mas não localizou o invasor. Ainda no final de semana, foram levados 8 aparelhos de som e 1 de DVD, além de um computador. De acordo com o delegado regional de Tubarão, este tipo de crime é mais frequente no verão e geralmente os objetos acabam sendo trocados por drogas. Algum possível usuário de drogas que acaba se valendo da oportunidade, da facilidade que existia, subtraindo esse objeto e vendendo depois para fins do consumo de drogas. A Fundação Joana de Ângeles atende hoje cerca de 200 crianças de 0 a 6 anos de idade, todas em situação de vulnerabilidade social. A instituição filantrópica vive de doações da comunidade e de empresas parceiras. A Polícia Civil vai investigar o caso. E a Polícia Militar registrou uma ocorrência de perseguição inusitada na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. No final da tarde de sexta-feira, um homem suspeito de furto tentou fugir a nado. A ação aconteceu quando um carro com registro de roubo fugiu ao se deparar com a polícia. Durante a perseguição, o carro bateu em uma moto e os 2 suspeitos tentaram roubar outro veículo. Enquanto isso, um deles foi rendido pelos policiais, o outro fugiu em direção à lagoa. Um vídeo registrado pela Polícia Militar mostra o momento em que o homem que fugia a nado é rendido por uma embarcação do Corpo de Bombeiros. Ele se recusou a subir na lancha e só se entregou quando um policial armado embarcou junto aos bombeiros. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. Fernando Silva, irmão do catarinense que morreu no México, já está em Santa Catarina. O corpo de Delberto deve chegar ao Brasil ainda esta semana. Na casa da família Silva, tudo está em silêncio. Embora Fernando já esteja em Jaraguá do Sul, a rotina não é mais a mesma. Os últimos dias foram de apreensão e expectativa para o desenrolar dessa história que chamou a atenção de todo o Brasil. Aqui na casa da família, ninguém quis gravar entrevista. De acordo com o advogado responsável pelo caso, o corpo de Delberto deve chegar a Santa Catarina ainda nesta semana. Informações sobre velório e sepultamento não foram repassadas à imprensa. Delberto morreu no último dia 10, quando caiu de um prédio em Playa del Carmen, no México. Ele e o irmão foram à América Central para o casamento de amigos. Depois da comemoração, os empresários decidiram permanecer mais alguns dias no país. Uma mensagem de áudio enviada por Delberto aos familiares pouco antes do acidente levantou a suspeita de homicídio.
Irmão, eu tô para ser sequestrado por aquela amiga do Marquete, a russa. Tá muito tem muita gente, tá muito estranho, cara. A hipótese foi descartada pelas autoridades mexicanas e por Fernando, que confessou ter utilizado drogas com o irmão. A mistura de êxtase e bebidas alcoólicas teria causado as alucinações. E hoje pela manhã, o surfista profissional Ricardo dos Santos, conhecido como Ricardinho, foi baleado na guarda do Embaú, em Palhoça. O atleta foi atingido por 3 tiros na frente de casa. Segundo a polícia, Ricardo presenciou o consumo de drogas próximo de sua residência e solicitou que as 3 pessoas que estavam em um carro saíssem do local. Os 3 entraram no veículo e atiraram contra o surfista. Ricardo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de São José. 2 dos 3 envolvidos já estão na delegacia de Palhoça. E nesta semana, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deverá analisar a situação do prefeito Eliseu Matos, do seu motorista Antônio Simas e do ex-secretário da Semasa, Wilson Rodrigues, presos há 45 dias na Operação Águas Limpas de Lages. A análise deverá acontecer nesta terça-feira pelo desembargador Hernani de Almeida. Após 45 dias detido, Eliseu Matos, Antônio Simas e Wilson Rodrigues, que foram presos no dia 12 de novembro, poderão deixar a prisão e responder o processo em liberdade. Que esse agravo regimental foi interposto pelo Dr. Rui Espíndola, advogado do prefeito afastado Eliseu Matos, mas que pode aproveitar aos demais também. E acredito que é o momento de se apreciar um novo pedido de revogação da prisão preventiva e é possível sim que amanhã os 3, tanto o Antônio Simas quanto o Wilson Rodrigues quanto o prefeito Eliseu Matos tenham revogado a sua prisão preventiva. Wilson Rodrigues, ex-secretário da Semasa, que está detido, apresentou problemas de saúde e precisou ser internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. De acordo com o advogado, ele desenvolveu uma síndrome grave. Foi constatada a síndrome de Guillain-Barré e ele está sendo tratado, muito bem tratado, só que ela deixa sequelas e ele está no processo de recuperação. E essa síndrome ela desenvolveu por quê? Acreditam os médicos que um dos fatores é o estresse. E o estresse acabou por gerar essa síndrome que traz para ele a falta de mobilidade nos membros, dificuldade inclusive de fala. As prisões são resultados de uma operação do GAECO denominada Águas Limpas de Lages, onde 5 pessoas foram presas. O motorista Antônio Carlos Simas, Arnaldo Scherer e o filho Julian Scherer, ambos proprietário da empresa Viaplan, e o secretário da Semasa Wilson Rodrigues. E por último, o prefeito Eliseu Matos. A ação vinha sendo investigada há 8 meses por fraudes em licitações e pagamento de propina. Na ação, a polícia deu voz de prisão aos empresários que estavam com uma sacola contendo R$165 mil. O contrato com a empresa Viaplan foi encerrado no dia 31 de dezembro do ano passado. Até agora, apenas pai e filho da empresa Viaplan foram soltos. Os demais continuam detidos. E você vai ver depois do intervalo, o aumento da passagem do transporte coletivo de Florianópolis reflete nas empresas da capital. A nossa curva de faturamento tem crescido, mas a de rentabilidade tem se mantido. E aí você entende que não é só a questão dos impostos. E ainda, cuidado com a dengue. Chapecó intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Com esse aumento de temperatura, nós precisamos da atenção redobrada, então, das pessoas para que não deixem acumular água. Nós voltamos em 2 minutinhos. Uma hora e 17 minutos, estamos de volta com notícias da redação e vamos dar uma olhadinha como está o trânsito neste momento aqui na capital. Você vê aí imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Trânsito um pouco mais intenso na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental da ilha. Já para quem tentar acessar a região central da capital, o trânsito flui com tranquilidade. Neste momento, 31 graus em Florianópolis. E há uma semana, andar de ônibus está mais caro em Florianópolis. O setor empresarial, que já sente os reflexos do aumento, pretende se reunir com a prefeitura ainda esta semana.
Nesta empresa que desenvolve softwares para o comércio, a metade dos colaboradores usa o transporte coletivo para se locomover. O empresário, dono do negócio, considera que os reflexos do aumento vão somar nas despesas a curto prazo e reduzir o potencial lucrativo do setor. A nossa curva de faturamento tem crescido, mas a de rentabilidade tem se mantido. E aí você entende que não é só a questão dos impostos, é porque você tem que acabar arcando com a saúde, com a educação, né? Então todos esses outros negócios que vêm por trás é que vão encarecendo o teu custo. Para o presidente da Associação Empresarial da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, o problema é generalizado e o aumento terá impacto direto nos custos de produção. Outra reclamação é que o reajuste não acompanha a qualidade do serviço prestado. Tudo que você paga de imposto, tudo que você paga de tarifa, de taxa, precisa retornar. Esse aumento, na nossa visão, no contexto atual, ele é descabido, desproporcional e inadequado. Dentro de Florianópolis, os aumentos são de 40 centavos para quem usa dinheiro e 33 centavos para quem paga passagem com cartão. A medida entrou em vigor há uma semana. Nas linhas intermunicipais, o passe também subiu, mas em percentual bem menor, apenas 6,5% para corrigir a inflação. A prefeitura, que pretendia reduzir o número de cobradores de 1.000 para 620 com demissões incentivadas, teve que reconsiderar a planilha financeira por conta de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho em prol dos trabalhadores. Para este advogado especialista em equilíbrio de contas, será difícil reverter a equação se os postos de trabalho forem mantidos. O fato é que, antigamente, eles tinham planejado essas demissões e diminuições dos postos. Com a manutenção desses, infelizmente, esse repasse ele tem que ser dado à população em geral, que é o que tem pago as contas sempre de uma forma geral. E as frequentes chuvas e o calor preocupam autoridades de Chapecó em relação à dengue. No ano passado, foram contabilizados na cidade mais de 2.000 focos do mosquito Aedes aegypti. O principal problema enfrentado pelos agentes de combate à dengue é em relação aos recipientes acumulados em terrenos abandonados, que acabam acumulando água. As altas temperaturas aliadas às chuvas de verão estão preocupando os profissionais, que diariamente fazem mutirão para visitar todas as residências de Chapecó. Muito tem se trabalhado com ações educativas, com visitas domiciliares, coberturas de caixas d'água, de cisternas, mas a gente volta a fazer um apelo que muitas ações foram feitas, mas se nós não tivermos o comprometimento e as pessoas terem cuidados diários na eliminação de água parada dentro ou fora de casa, nós continuaremos tendo uma infestação de 50 milímetros. Por isso, seu João acordou cedo nesta segunda-feira e fez a limpeza do jardim. Eles cultivam muitas flores e, após a chuva, a família retira a água que ficou acumulada nos recipientes. Segurar sempre o limpo, Deus das flores assim, segurar limpa, Deus das folhinhas secas, tira, para não acumular ali, ficar aquela umidade. No ano passado, foram registrados 2.686 focos do mosquito da dengue em Chapecó, número considerado elevado em relação à população do município. Neste ano, os trabalhos estão sendo intensificados em todos os bairros e os agentes de combate à dengue fazem fiscalizações diárias para conscientizar a população e ficar atenta para evitar a formação de criadouros, pois essa é a única forma de combater a doença e evitar a proliferação do mosquito, que é responsável pela transmissão da dengue. Nós, durante o inverno, nós continuamos com ações intensificadas, retirando do meio ambiente, então, recipientes que possam acumular água, mas com esse aumento de temperatura, nós precisamos da atenção redobrada, então, das pessoas para que não deixem acumular água. Em Itajaí, 8 casos suspeitos de ter contraído dengue estão em análise. 6 pacientes já foram confirmados com a doença. Dos 6 casos de dengue confirmados em Itajaí, 5 foram contraídos dentro do próprio município. A cidade já trata o caso como surto e, por isso, para intensificar a prevenção, a Prefeitura trabalha com a ideia de abrir um edital para contratar novos agentes que farão visitas de casa em casa. Atualmente, 25 pessoas atuam no programa. A diretoria da Vigilância Epidemiológica de Itajaí também alerta para que a população fique atenta aos sintomas da dengue, que são muito parecidos com os da gripe. Dos 6 moradores diagnosticados com dengue, 5 são do bairro São Vicente e 1 do bairro Cidade Nova.
E a seguir tem a previsão do tempo. A segunda-feira está sendo mais um dia de calorão em todo o estado. E ainda a incubadora tecnológica serve de espaço para novas ideias saírem do papel e ganharem o mercado brasileiro e até do exterior. O espaço é público e ampara as empresas para que suas ideias, que são frutos de pesquisa, possam ganhar o mercado. Nós voltamos em instantes. A semana começa com temperaturas altas em todo o estado. Calorão que pode resultar em chuva até o final do dia. Confira os detalhes no mapa da previsão do tempo. Na Serra, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e deve chover entre a tarde e a noite. As temperaturas chegam aos 30 graus. Na Grande Florianópolis, na região norte, também há possibilidade de chuva a partir da tarde. E as máximas ficam entre 35 e 37 graus. No oeste, no Vale do Itajaí e no sul do estado, os termômetros marcam entre 32 e 33 graus. E o sol dá lugar a pancadas de chuva no final do dia. A Universidade Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para o preenchimento de mais de 1.500 vagas remanescentes do vestibular de 2015. Há vagas em mais de 40 cursos, entre eles agronomia, engenharias e pedagogia, nas cidades de Araranguá, Curitibanos, Blumenau, Florianópolis e Joinville. Podem se candidatar aqueles que participaram do vestibular UFSC 2015 e que tenham recebido nota igual ou superior a 3 na redação. Também estudantes que participaram do Enem nos últimos 3 anos. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico de inscrição e enviá-lo via internet para o Coperv até o dia 26 de janeiro. A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de fevereiro no site do Vestibular 2015. Um espaço onde boas ideias são desenvolvidas. Na incubadora tecnológica de Luzerna, no oeste do estado, projetos saíram do papel e já estão sendo desenvolvidos. Muitos conquistaram o mercado, inclusive do exterior. Uma invenção que facilite o dia a dia ou uma ideia que possa virar um empreendimento? Alguma vez você já pensou em inventar algo do tipo? Eu já até pensei em inventar alguma coisa, mas nunca botei em prática assim, sabe? Nunca surgiu uma ideia legal. Paulo não só pensou, como está podendo colocar a sua em prática. Criador de uma balança autônoma para aviários, ele pretende facilitar a rotina de quem trabalha no setor. A ideia surgiu a partir da observação mesmo da necessidade das pessoas, né? E de ver quão pouca tecnologia é usada nessa área, né? Hoje em dia, muita eletrônica, muita automação é usada em outras áreas, mas nessa área ainda é muito baseada em trabalho manual, depende muito do esforço manual das pessoas, né? E isso pode ser melhorado muito com o uso de tecnologia, né? A oportunidade de desenvolver os projetos é possível aqui na incubadora tecnológica de Luzerna. O espaço é público e ampara as empresas para que suas ideias, que são frutos de pesquisa, possam ganhar o mercado. Hoje estão instaladas no local 12 empresas. 10 produtos estão em processo de patente. E a incubadora já exporta para 11 países. Inicialmente ele apresenta sua ideia de projeto, depois nós orientamos ele como redigir o projeto de incubação. Ele participa de uma seleção, de um edital de seleção, uma chamada pública, e aí, se aprovado, ele recebe toda a infraestrutura necessária para desenvolver o seu projeto, a sua empresa, e depois, acreditamos que dentro de um ano, ele possa colocar o seu produto no mercado. As empresas ficam no local em média 4 anos. A previsão é que em março seja aberto um novo edital para que outras ideias se instalem no local. Com espaço e condições favoráveis, a incubadora é uma oportunidade de boas ideias se tornarem reais. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Outras informações no Band Cidade às 10 para as 7 da noite. Uma boa tarde para você, um ótimo início de semana e até amanhã.